Olá pessoal, Thiago do canal Espiritualidade Universal. Hoje eu venho trazer para vocês um assunto muito interessante que é a Atlântida. Vamos falar sobre a Atlântida, vamos falar sobre a transição planetária, vamos fazer uma relação do que aconteceu com eles e do que acontece conosco hoje para que a gente possa aprender alguma coisa. De cara, deixe seu like, curte esse vídeo, deixe seu comentário para a gente conversar sobre isso, beleza? Então, eu desenhei uma timeline para vocês. Na verdade, essa timeline eu peguei de um vídeo do nosso professor, nosso querido professor Laércio Fonseca. Uma pessoa que eu aprendo muito com relação a muitos assuntos diferentes, gosto muito, ok? Deixo um obrigado eterno aí pro professor. Bom, a timeline começa em 15.000, né? A gente tem períodos, se você pegar o livro Exilados de Capela, você vai ver que o período que os exilados de Capela vêm é mais ou menos... o livro fala em 65.000 anos até 12.000, então assim, a gente não tem uma data muito certa, muito específica para isso. Então acho que 15.000 representa bem. Então, você pega esse período aí, você tem os exilados de Capela. Os exilados de Capela são espíritos que, naquela época, estavam passando pela transição planetária, estava ocorrendo lá em Capela a separação do joio e do trigo, e a galera que veio para cá foi uma galera bem mais pesada, bem com aquela lei do karma ainda, né? Porque, vocês sabem, quando o planeta muda de frequência, quando ocorre a transição, as pessoas que estão num nível muito mais pesado não pertencem mais àquela época. Então, elas são retiradas do planeta e são mandadas para outros, de acordo com o nível evolutivo deles. Então, os capelinos vêm para cá para viver uma experiência do karma, para viver uma experiência de expiações e provas. E aí, eles entram nesse período de 15.000 anos, e aí é onde você tem o continente Atlântida. E essa galera vive nessa época, de 15.000 até 10.000, como vocês veem aí na linha do tempo. E aí você tem, nessa época, toda uma sociedade baseada no capitalismo, no materialismo. As questões espirituais não são tão importantes assim, elas são deixadas em segundo plano. Quando as pessoas acreditam em alguma coisa, é muito vago, é muito raro. Você depende de médiuns para canalizar mensagem, para passar a mensagem do plano espiritual. Então é aquela coisa que você vê hoje mesmo, é igualzinho. Então, em 10.000, é mais ou menos quando ocorre a transição planetária deles naquela época. E diferente da nossa, pelo menos ainda hoje, diferente da nossa, eles resolvem se matar, eles resolvem se explodir, eles entram numa guerra de extermínio e acabam com tudo, certo? Então, a transição planetária deles foi bem complicada. Houve exílios em massa, assim como está havendo hoje, assim como houve lá em Capela, e quem ficou entrou para uma época de regeneração. Lembrando que as pessoas que ficarem aqui, independente da forma como a transição vai ser feita, se for de forma pacífica ou se for de forma destrutiva, ela vai ocorrer e pessoas vão ficar e muitas vão embora. É assim que ocorre, ok? Então, nessa época de 10.000, você teve uma galera que foi embora, uma galera que foi exilada, uma grande galera que foi exilada, e você entra no período de regeneração. Período de regeneração, né? A lei muda, as coisas mudam. Você não tem mais a lei do karma. Essas pessoas vão começar a viver períodos para desenvolver a espiritualidade delas. Elas vão encontrar a verdadeira essência do espírito. O que é o real motivo que elas estão aqui. Muitas delas, lógico, já entrou na regeneração é porque já sabem disso, já têm convicção disso, ok? Então, qual é a característica de um mundo desse? Qual é a cara de um mundo desse? Né? Como é que vocês acham que é? Então, primeiro de tudo, o que acontece? Que é o que está acontecendo hoje, inclusive, há algumas décadas. Os umbrais estão sendo limpos. Espíritos mais pesados, tipo mago negro, tipo ovoides, essas coisas draconianas, sei lá mais o que, essa galera está sendo retirada dos umbrais. Está sendo retirada dos umbrais do que foi naquela época na Terra. Ok? Então, isso tudo está sendo limpo, o que vai criar uma psicosfera em volta do planeta muito mais suave, muito mais serena. Além disso, você já tem espíritos que já estão completamente acordados, abertos, despertados para a essência espiritual. Isso quer dizer o quê? Que a mediunidade já vem aberta nas pessoas. Não precisa de um médium que é usado como um telefone para canalizar mensagens, para entender o que os espíritos querem passar para a gente, porque a maioria das pessoas não sabe, não vê, não entende, não acredita, blá, 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 ok? Então, as pessoas já estão com a mediunidade aberta, elas já fazem esse intercâmbio elas mesmas. Então, frase de Chico, que Chico falou na década de 70,
que quando a Terra entrasse nesse período novamente, todos os médiuns seriam demitidos, ficariam sem emprego, é justamente isso, é porque as pessoas já vão ter a mediunidade completamente aberta, ok? E aí todo mundo já vai falar com o espírito, todo mundo já vai falar com ET, né? Esse intercâmbio interestelar já vai ser muito mais frequente, muito mais aberto, porque não tem mais aquele mistério todo. Todo mundo já vê, todo mundo já fala, já é um troço natural. Então, assim, vai ser a mesma coisa com os extraterrestres, com os espíritos, ok? E aí eles vão poder andar no nosso meio livremente, tranquilamente, abertamente, sem nenhum problema. Então, esses espíritos mais despertados vivem esse período de regeneração que vai até o ano 5000, ok? E no ano 5000, novamente o projeto muda, né? Essas almas que estão ali, elas vão ser levadas para outro canto do universo, correspondente à evolução deles. Então vai entrar novamente a Terra num período de expiações e provas. Vai voltar aquela coisa do karma, aquela coisa toda, os umbrais vão começar a encher de novo, vai ter aquela coisa de sofrimento, não sei o que, tudo que a gente gosta de inventar para a nossa cabeça, né? Então, vai entrar esse período de expiações e provas novamente, que vai durar até mais ou menos hoje. Hoje, a gente se encontra nesse período de transição, né? E como eu já falei nos meus outros vídeos, não é só eu falando isso, todas as correntes espiritualistas falando isso, a astrologia fala isso, muita previsão de várias civilizações aí falam isso também, no período de fim de mundo, quando acabar o mundo, apocalipse, sei lá o que. Tudo isso representa essa fase de transição. E esse período de regeneração em provas que eu boto na linha do tempo, essa parte de provas, você vai ter no começo dessa nova Terra um período de regeneração e provas, porque as pessoas, independente da maneira como a gente decidir transmigrar para esse novo mundo, ele vai ser um período ainda de provas. As pessoas que vão ficar aqui ainda vão ter karmas a resgatar, ainda vão ter muita coisa para espiar, né? Mas já vão ser pessoas que estão acordadas, vão ser pessoas que já acreditam na essência do espírito, já vão ser pessoas que entendem a fraternidade, a bondade, o amor universal e querem andar nessa direção, elas têm vontade de andar nessa direção explicitamente, ok? Então, não vai ser uma separação do joio e do trigo na pancada, não é assim, né? Pelo contrário, o negócio é feito com muito amor pelo lado de lá, pelo comando. Então, nesse primeiro período, que vai durar aí, bota aí 1000 anos, vai ter muito karma ainda para resgatar, mas já vai ser uma coisa muito mais suave, os umbrais já vão estar limpos, né? As pessoas vão ter uma mediunidade um pouco mais aberta, a coisa vai começar a andar para frente um pouquinho mais rápido, e a gente vai ter todo esse respaldo tecnológico que a gente tem hoje, ok? Então, assim, as coisas vão ser muito melhores mesmo. Mas é claro que para a gente chegar nesse período de regeneração, ainda vai acontecer muita coisa, ainda vai ter muita coisa acontecendo com relação à catástrofe, com relação à limpeza, com relação a... não é da água para o vinho, nunca foi nem nunca será, ok? Emmanuel já dizia que a Terra atingiria um período de regeneração por volta de 2057. Imagina, a gente está a 37 anos de distância. Ainda vai acontecer muita coisa. Então, pessoal, essa era a mensagem que eu queria passar para vocês. Vocês conseguem fazer uma relação muito boa com relação a esse período de Atlântida, tanto a parte de expiações e provas deles, quanto a transição, quanto a época de regeneração deles e a nossa. Porque a nossa época de regeneração vai ser igual foi a deles. As coisas vão progredir nesse sentido. E assim, acredite quem quiser acreditar, doa quem doer. É assim que funciona. Então vamos tirar proveito desse conhecimento todo e vamos usar para a gente. Vamos entender o que é isso tudo e vamos utilizar no nosso dia a dia, vamos mandar para frente, né? Beleza, pessoal? Então eu vou deixar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha acrescentado alguma coisa para vocês e até uma próxima.